Olá, meu nome é Luciana Garola e eu estou aqui para mais uma dica sobre o uso de aparelhos auditivos. Na verdade, essa daqui vai ser uma videoaula e é voltada novamente aos fonoaudiólogos que trabalham com a seleção e indicação de aparelhos auditivos. A ideia de fazer uma videoaula um pouquinho mais longa hoje é em função da repercussão da última dica. Muita gente mandou mensagem, quer saber um pouquinho mais sobre as regras, prescritivas validadas para serem usadas na programação dos aparelhos auditivos. Recebi vários pedidos e por isso hoje eu vou dar uma pequena aula a respeito. Na dica passada, o que eu mostrei, foi que o que a gente vê no software dos aparelhos auditivos, no software de programação, não corresponde aos níveis de amplificação que o seu paciente está recebendo, especialmente para níveis de fala. E uma das formas de se melhorar isso é usando regras validadas na programação dos aparelhos auditivos. Que regras são essas? Então, a gente tem a regra DSL e a regra NAL, cuja versão atual é a NL2. A versão atual da regra DSL é a DSL5. Então, ambas essas regras são validadas, ou seja, a gente tem certeza de que elas realmente trazem de volta os sons da fala a níveis audíveis para o paciente, porque todo o cálculo dessa regra tem como base a amplificação da fala. E aí você me pergunta, mas as regras prescritivas, as regras proprietárias, também não são regras? São, de certa forma são, mas a grande questão aqui é a validação. Então, tanto a DSL quanto a NAL tem inúmeras publicações mostrando o benefício trazido a hora que você consegue, respeita esses cálculos e devolve a fala amplificada para o paciente, levando-se em consideração tempo de privação sensorial, tamanho do conduto auditivo, a própria perda de audição em si, é claro, mas são vários fatores que são levados em consideração dentro dessas regras. Esses fatores são públicos e notórios, então várias pesquisas dizem respeito a isso. As regras proprietárias nós já não temos acesso e não há nenhuma publicação que mostre que a validação a longo prazo da regra proprietária X em comparação com a NAL e com a DSL não também traga tanto benefício quanto. Então o que a gente tem que pensar é a longo prazo, O que a gente tem que restaurar é a audição para os sons de fala, para que a comunicação seja restaurada. E o primeiro passo para a gente conseguir isso é fazer a programação dos aparelhos utilizando regras prescritivas validadas. E para mostrar um pouquinho o quanto isso é importante, eu mencionei na dica passada, na aula passada, uma pesquisa que foi feita em 2014 e mostrava 6 empresas de aparelhos, 6 aparelhos auditivos, os da linha Premium de 6 empresas diferentes, comparadas à regra NAL NL1 e não havia o alcance então aos alvos para a amplificação ideal da fala. E agora essa pesquisa ela foi atualizada. Então esses dados que eu vou mostrar para vocês agora são de uma pesquisa que foi feita em 2015 e que fez mais ou menos e que teve o mesmo tipo de comparação, não é? Então vamos lá ver os slides. Então aqui vocês podem observar que são 3 slides e eles se referem aos diferentes níveis de entrada de som. Então aqui no primeiro slide seria o alcance aos alvos para uma entrada de som de 55 dB, ou seja, sons considerados baixos. O slide do meio sons médios para uma entrada de som de 65 decibéis e o último slide para uma entrada de som de 75 decibéis. Então, a regra NAL NL2, ela é mostrada aqui os alvos dessa regra, ou seja, os níveis que eu deveria chegar em termos de amplificação estão em vermelho.
E aí a gente tem as empresas 1, 2, 3, 4, 5, né? Em comparação à regra na UNL2. Então aqui no primeiro slide, para uma entrada de som mais baixa, a gente vê que a maioria das empresas, das regras proprietárias, não fornecem ganho suficiente comparado à regra na UNL2. Já para uma entrada de som de 65 dB, que é o nível médio, né, dos sons da fala, aqui a gente tem algumas empresas, né, algumas regras proprietárias fornecendo ganho acima dos alvos prescritos na UNL2, principalmente nas frequências, nas médias, né, aqui entre 1000 e 2000 Hz. E para uma entrada de 75 dB, ou seja, quando o som chegar mais alto aos microfones do aparelho auditivo, todas as regras proprietárias estão acima dos alvos prescritos pela regra na UNL2. Então, a gente vê o quanto isso vai causar de estranhamento ao paciente, né? Então aí a gente já imagina o porquê que ele realmente teria dificuldades de usar esse aparelho programado dessa maneira, porque a gente sabe que a UNL2 ela tem os seus alvos bem calculados para amplificação da fala. A gente sabe aonde ela quer chegar e a gente tem vários testes que demonstram e comprovam isso. Com as regras prescritivas das empresas, a gente não tem essa informação. O que eu vejo é que os alvos que elas propõem são bem diferentes da NAO. E isso causa bastante dificuldade para a compreensão de fala. No primeiro slide, quando essa fala é baixa, a gente vê que com essas regras a pessoa não vai obter um nível satisfatório de amplificação. Quando a entrada é alta, ela vai possivelmente entrar em desconforto, ela vai receber amplificação muito mais do que necessário e não vai gostar e vai reclamar que o aparelho está muito alto, né? Quando não é necessário, e baixo quando ele precisa escutar. E aqui em níveis médios de fala, aqui várias empresas acabaram fornecendo um ganho maior em frequências médias, quando na verdade essa perda aqui é descrita como uma rampa leve, no máximo chegando em 70 dB nas frequências mais altas, começando em 25 dB nas frequências mais baixas. E vocês podem observar que aqui, a partir de 2000 Hz, por exemplo, que é onde na verdade você precisa de mais ganho, as regras proprietárias forneceram ganho abaixo do prescrito pela regra NL2 e forneceram ganho mais elevado do que o necessário, do que o prescrito pela NL2 nas frequências médias, onde na verdade a perda não é tão acentuada. Então aqui a gente consegue observar o quanto o uso de uma regra validada ajuda na programação dos aparelhos. Você vai obter muito mais benefício, seus pacientes vão ter muito menos queixas quando você fizer a programação desses aparelhos com regras validadas, tanto a DSL quanto a NAO NL2. Bom, a dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Experimentem. Então, da próxima vez que algum paciente seu chegar e pedir mais audibilidade para sons de fala, tenta reprogramar os aparelhos com uma dessas duas regras. Veja, use procedimentos de validação, questionários, testes de percepção de fala, para ver realmente o quanto essa pessoa vai obter de benefício ao você reprogramar os aparelhos dessa maneira. E por favor, compartilhe esse vídeo, dê um like aí na página. Eu convido todos a visitar o meu site. Lá também vai ter mais material explicativo, bastante coisa falando sobre o mapeamento de fala.
E hoje tem uma novidade, então daqui a alguns dias eu vou estar lançando um workshop gratuito sobre o mapeamento de fala, né? Então é um teste eletroacústico que eu venho falando já há algum tempo e resolvi colocar mais informações agora também na internet, nesses vídeos, para trazer muito mais benefícios, tanto aos fonoaudiólogos, né, que fazem esse trabalho de adaptação, quanto aos pacientes e que querem saber mais sobre o que é o mapeamento e como isso pode beneficiá-los no uso dos aparelhos auditivos. Então esse workshop vai estar disponível, eu acho que na segunda semana de janeiro, né? Vocês podem fazer a sua inscrição diretamente no meu site, vai ter um local apropriado, vocês vão deixar o seu e-mail para poder receber os vídeos referentes a esse workshop e eu aguardo vocês lá. Não esqueçam de curtir a página, curtir o vídeo e fazer o compartilhamento desse vídeo, né? Porque o conhecimento ele se multiplica toda vez que ele é dividido. Então eu aguardo vocês para a próxima dica. Até lá!